Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu sou Nilson Santos e hoje eu gostaria de trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 9, do verso 28 ao verso de número 43. Eu não vou fazer a leitura do texto, você pode acompanhar. Esse texto fala sobre a transfiguração e também fala sobre a cura de um jovem possesso. Esse texto da transfiguração me chama muita atenção. É aquela passagem que diz que Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago, esses discípulos que ele tinha mais intimidade. Jesus tinha vários discípulos, né? Dos 70, ele tinha mais intimidade com 12. Dos 12, ele tinha mais intimidade com 3, e dos 13, ele tinha mais intimidade com 1. E aqui nós estamos vendo Cristo indo ao monte com 3 dos seus discípulos, onde eles tiveram uma experiência tremenda, que foi ver a manifestação da glória de Cristo. Jesus Cristo, ele é Deus feito homem. E aí a gente deve fazer a seguinte pergunta: quem poderia imaginar, por exemplo, naquele bebezinho numa manjedoura, ali estava o próprio Deus criador do universo? Quem poderia imaginar que ali no serviço de carpintaria, como um carpinteiro, estava o próprio criador do universo? Quem poderia imaginar que na cruz do Calvário, marcado pela dor, marcado ali pelos maus tratos da crucificação, estava o próprio Criador do universo? Sim, enquanto a humanidade de Jesus escondia a sua divindade, na transfiguração houve um extrapolar, vamos assim dizer, da sua divindade em relação à humanidade. Ela se manifestou, houve ali uma epifania da divindade de Cristo na frente desses 3 discípulos. Mas há um elemento aqui muito interessante que também me faz com que essa cena seja uma das minhas preferidas, né? Aparece Moisés e também aparece Elias. Moisés, que já havia falecido há mais de 1400 anos, e Elias, aproximadamente 900 anos, ele havia sido tirado desse mundo e transladado para a presença de Deus. Eles aparecem com Jesus e dialogam acerca dos eventos futuros que têm a ver com a crucificação. É importante entender que Cristo está aqui próximo, da crucificação, e eles estão ali então conversando sobre esta temática. E aqui nós nos deparamos então com os discípulos dormindo, atônitos aqui. Pedro então ele olha para aquela cena e diz: bom é estarmos aqui. Isso me faz lembrar de algumas experiências que nós temos na nossa vida, gostosas, experiências saudáveis, na presença de Deus, em que nós temos o desejo de congelar a cena, de fazer com que o que é temporal se torne eterno, né? Mas não era o momento, não era para acontecer desta forma. Ou seja, Pedro ele desejou algo que não poderia ocorrer, que era simplesmente eternizar aquele momento gostoso que ele estava tendo. Ele fala construir tendas, como a festa dos tabernáculos, que lembra a forma como o povo de Deus durante muito tempo caminhou no deserto através de tendas, foi se organizando. Aqui a tenda fala de Pedro querendo que eles ficassem ali presos, eles ficassem circunscritos, como se Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, pudesse ser contido por uma tenda. Olha, a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nesse sentido, depois dessa gloriosa manifestação de transfiguração, a palavra transfigurar significa mudar, significa metamorfose. Nós encontramos assim então uma voz que vem do céu, e essa voz muito parecida com aquela cena do batismo, em que Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério público, ele ouviu: este aí é o meu filho amado em quem tenho prazer, selando assim publicamente quem ele era. Agora novamente próximo desse momento derradeiro do seu ministério, o Pai lhe confirma, o Pai sela dizendo: eis aí o meu filho, E ele diz algo interessante: a ele ouvi
Porque diante de Moisés, diante de Elias, a centralidade é da pessoa de Jesus. E é importante nós entendermos por que Moisés e por que Elias. Moisés é o grande legislador, o grande representante do povo de Israel. Foi ele que trouxe a lei. Ele é aquele que representa a lei. Elias, o grande representante dos profetas e Cristo no centro. Ou seja, a lei e os profetas apontam, falam, dão testemunho de Jesus. Ele é o centro. E mesmo diante de uma experiência maravilhosa, o que fica, o que nós devemos ter como o centro é Cristo e ouvir as suas palavras. Os discípulos, juntamente com Jesus, eles descem do monte. E aí se deparam com um jovem endemoniado e um pai desesperado, e os discípulos que ficaram, que não conseguiram expulsar aquele demônio. E a grande questão que nós devemos levantar é: poxa, por que aconteceu isso? Depois de um momento tão maravilhoso do monte, nós descemos e nos deparamos com um cotidiano onde há uma pessoa endemoniada se espumando, né? Uma pessoa entrando em convulsão, uma cena horrível, e os discípulos não conseguindo dar conta do problema, mas Jesus, ele ali expulsa aquele demônio e ele assim então liberta aquele processo. Isso nos ensina que o mesmo Deus que está conosco nos montes, nos lugares onde ele se manifesta de forma tão agradável como nós vimos aqui, ele também está presente conosco nos vales, ele está presente no cotidiano da nossa vida. Talvez você já tenha tido essa experiência de estar num retiro, num culto e sentir a presença de Deus, algo acontecendo diferente, que te eleva, que dá vontade de você ficar ali preso naquele lugar, porque está muito gostoso, porque está muito bom. Aí quando você volta para casa, você se depara com uma família em guerra, com problemas, e você sente falta daquele lugar, daquele monte. Mas a mensagem é que Cristo está presente conosco no monte, mas também nos vales. Cristo, ele é aquele que está conosco, nos dando essas experiências maravilhosas no monte, mas também mostrando a sua presença libertadora nos momentos difíceis da nossa vida. E é importante nós também nos atermos para a grande questão, que não são as experiências que são definidoras em relação à nossa caminhada cristã. Porque diante da experiência de ver Moisés, de ver Elias, de ver a glória de Jesus, o mais importante de tudo isso é ouvir a voz do Senhor. Então, a minha mensagem é: ouça a instrução de Cristo, ouça a voz de Cristo. E você me pergunta: como eu posso ouvir a voz de Jesus? Olha, leia a palavra, medite na palavra, pois nela Cristo fala aos nossos corações e Ele é o Filho amado de Deus, que o Senhor mesmo nos pede para colocarmos Ele como centro, ouvir a sua voz e a obedecê-la. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.